a Yom Yom para o dia 10 de Elul, extraído de uma carta do Rebbe anterior. E essa carta o Rebbe dirigiu a um grande Hassid, que era também um mashpia, um mentor espiritual, numa yeshiva do Chabad, na época do Rebbe anterior, na Europa, antes da Segunda Guerra Mundial. Esse mashpia acabou sendo morto pelos nazistas, etc., mas era uma pessoa extremamente espiritualizada, elevada, e por isso ele ocupava também essa função, esse papel de mentor dos jovens Hassidim, dos alunos da yeshiva. E em resposta a uma carta que ele dirigiu ao Rebbe anterior, na qual ele pedia para o Rebbe anterior que concedesse Yechidut, uma audiência particular para os alunos da yeshiva. Então, ele pedia, intercedia para que o Rebbe recebesse em audiência particular os seus discípulos. Escreveu para ele o Rebbe anterior, entre outras coisas: saiba que os grandes e mais antigos Hassidim do Alter Rebbe, da época do Rav Shneur Zalman, primeira geração de Chabad, então, o Alter Rebbe era um gigante dentro dos próprios sábios do judaísmo em todas as épocas, e ele tinha também Hassidim, ele tinha seguidores, alunos, discípulos, que eram pessoas muito elevadas, que eram pessoas muito letradas, conhecedoras da Torá, da Hassidut, etc. E na sua conduta também, pessoas muito espiritualizadas e elevadas. Por isso, quando se fala de algum dito que é atribuído aos grandes Hassidim, ou aos Hassidim mais antigos, mais velhos, eles tinham conhecimento de causa e eles sabiam o que diziam, e por isso a gente deve prestar atenção naquilo que eles falavam. E os grandes e mais antigos Hassidim do Alter Rebbe costumavam dizer que o conceito de Yechidut é a audiência particular que um discípulo e Hassid tem com o Rebbe. Na sua tradução, como também na sua interpretação, baseado nas fontes talmúdicas e do Midrash, esse conceito ele tem três interpretações. Tem três traduções que também consistem em três interpretações. Yechidut, no linguajar rabínico, ele pode significar clareza, porque isso vem esclarecer algo, né? Determinação e união, vínculo. Inclusive, o Rebbe anterior, na sua carta, ele traz referências nas fontes talmúdicas, etc., para cada uma dessas traduções e interpretações, e nos diz que as fontes dessas três interpretações são no Talmud, Tratado Shekalim, página 6.2, Tratado Yevamot, 62a, e no Midrash Bereshit Rabbah 20, lá nós encontramos cada uma dessas três traduções e interpretações. Interessante que no meio hassídico, em Chabad em particular, o termo que se cunhou pelos Hassidim para definir esse encontro, essa audiência pessoal com o Rebbe, esse encontro espiritual, né, especial, com o mentor, com o Rebbe, o termo que se adotou foi Yechidut. Como o conceito de Yechidut tem essas três traduções, interpretações, clareza, determinação e união, isso também ilustra, diz o Rebbe anterior, escreve o Rebbe anterior, isso também ilustra no que de fato consiste a Yechidut, essa audiência pessoal do Hassid com o Rebbe. Ele continua escrevendo, explicando, isso quer dizer que a ideia de Yechidut, no sentido de clareza, se fala qual é o objetivo desse encontro do Hassid, do discípulo com o Rebbe. Em primeiro lugar, é esclarecer a sua própria situação pessoal, que muitas vezes nós não sabemos ver os próprios defeitos ou perceber
as nossas falhas, nós preferimos ignorá-las, todos nós temos buracos negros ou esses pontos assim brancos, não é? Que muitas vezes até o nosso subconsciente, o nosso amor próprio não permite que a gente veja nossas falhas, defeitos, a fim de corrigi-las. Então, em primeiro lugar, o objetivo da Yechidut é trazer clareza. O que significa isso? Esclarecer a própria situação pessoal que o Hassid se encontra, o seu status quo, o nível espiritual que ele está, para saber aquilo que tem que ser retificado, corrigido, e aquilo que tem que ser feito a partir do nível que ele se encontra. Depois tem o significado Yechidut também de determinação, que o objetivo da Yechidut, a partir desse esclarecimento que nós mencionamos, depois disso é determinar um modo de avodá para si, ou seja, com a ajuda do Rebbe, do guia, do mentor espiritual, o Hassid determina qual é a forma de serviço espiritual apropriada para ele, na situação que ele se encontra, ou naquele momento, ou baseado e apoiado naquilo que ele já fez e produziu. Então o Hassid ele vai sair da Yechidut com um caminho determinado para si, qual deve ser o modo de avodá, de serviço espiritual que ele deve fazer, tanto em termos de como afastar-se do mal, como também em termos de aproximar e adquirir para si o bem. O que significa adquirir para si o bem? Não somente o cumprimento das mitzvot, não apenas fazer e praticar o bem, mas também como adquirir para si mesmo boas virtudes de caráter. Então esse seria o sentido de determinar, que também está associado ao conceito de Yechidut, que na Yechidut o Rebbe ajuda o Hassid a determinar quais os próximos passos que ele tem a tomar na sua evolução espiritual, no seu aprimoramento pessoal. E finalmente, nós falamos que a terceira tradução e interpretação de Yechidut, Yachid, Leached, é união, finalmente unir-se, mas aqui significa unir-se em uma fusão absoluta. Se diz que quando o Hassid entra em audiência com o Rebbe, nessa hora ele se unifica com o Rebbe, e se unifica de uma forma profunda e intensa de alma para alma. E não somente isso, mas o nível mais elevado da alma, Yehidah, que é chamado de Yehidah, também único, Yechidut, não é? Da mesma raiz. E então isso significa que o Hassid ele procura nessa audiência unir-se em uma fusão absoluta com o Rebbe, entregando-se com todos os seus desejos, ou seja, deixando de lado ou renunciando aos seus desejos pessoais, ao seu ego, e se subordinando à orientação espiritual que o Rebbe lhe dá, seja se entregando de forma completa. Isso significa unir-se, unificar-se com o Rebbe, se anulando diante do Tzadik e se unificando com ele. Então, essas são as três traduções e interpretações que também, conforme diz o Rebbe anterior, indicam o objetivo e a finalidade e o benefício da Yechidut, desse privilégio da pessoa ter uma audiência com o Rebbe, com o Tzadik, trazer clareza, esclarecer a sua real situação espiritual, determinar os passos seguintes que ele tem a seguir, o que ele deve fazer, e unir-se, unificar-se de forma intensa com a alma sagrada, a alma matriz, a alma do Tzadik, a alma do Rebbe. E nessa carta, na realidade, aquele que escreveu estava pedindo para o Rebbe para receber os alunos em audiência, e de certa forma o Rebbe estava dizendo a ele, será que eles estão preparados para extrair o benefício de uma Yechidut? Será que eles estão aptos para isso? Então quando o Rebbe traz essa explicação para esse Hassid, para esse homem que influenciava os alunos na Yeshiva, e em outras palavras ele estava querendo dizer, nós todos, sabe, às vezes a gente tem pressa e a gente quer vivenciar situações emocionantes ou novas experiências, entrar no Rebbe, que privilégio, mas para isso a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar apto, a gente tem que saber o que esperar de uma Yechidut,
e se preparar para tanto, para extrair o máximo benefício desse contato com o Rebbe.